Bom dia, boa tarde, boa noite, primeira série, tudo bem com vocês? Professor passando mais uma videoaula para vocês. Hoje vai ser trabalhado em cima dos exercícios do caderno de atividade de vocês. Então, por gentileza, pega o caderno de atividade e nós vamos completar a parte que fala do primeiro capítulo, que é o capítulo 4. E aqui na introdução das atividades aparecem algumas palavras-chave para vocês terem um pouco mais de conhecimento, né? Atmosfera, litosfera, algumas palavras que corriqueiramente estão mais aparecendo nesse capítulo, tá? E é importante, minerais, que são rochas magmáticas, sedimentares. Cai muito em vestibular essa questão de rochas magmáticas, rochas sedimentares, né? Essa questão das eras geológicas, principalmente nas eras geológicas. Vai haver algumas perguntas aqui no decorrer do nosso capítulo e aqui também nos exercícios que vocês vão começar a entender a preocupação que é estar mais antenado com essas partes em geografia também, ok? E a gente vai para a primeira pergunta, que diz o seguinte: um historiador pode facilmente desnortear um geólogo se perguntar qual a idade da vasta camada de rochas sedimentares conhecida como Grupo Bambuí, que formam uma pequena área dos estados de Goiás e Tocantins e boa parte de Minas Gerais e Bahia. Vai ser uma hora de discussões. Imagina Márcio Pimentel, geólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os geólogos começaram a estudar essas regiões há 30 anos, mas a idade atribuída a ela ainda é incerta. Varia de 740 milhões a 550 milhões de anos. Os estudiosos os distintos conjuntos de rochas sedimentares do grupo Bambuí ocupam cerca de 300 mil quilômetros quadrados, na direção leste a oeste, estendendo-se de Brasília até a Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, em profundidade que varia de até 2 quilômetros. De norte a sul, segue de Belo Horizonte até o norte da Bahia. Essa possibilidade aproxima o grupo Bambuí dos períodos geológicos conhecidos como Cambriano, que começaram há 544 milhões de anos e terminou há 480 milhões de anos. Foi quando, possivelmente por causa de acúmulo de oxigênio na atmosfera e nos oceanos, surgiram a maioria dos grupos de animais. Antes só havia vida microscópica. Porém, se as rochas do grupo Bambuí fossem realmente tão jovens como as amostras do zircão estão indicando, já teriam sido encontrados fósseis de invertebrados que ajudam a definir a idade de uma rocha. Eu mesmo me pergunto onde estão os fósseis, diz Pimentel. Para ele, ainda não foram vistos fósseis na região, porque os paleontólogos não escavam por lá assiduamente e os geólogos teriam o olho apurado para rochas, não para fósseis. Então ele está fazendo uma crítica. A pergunta é: como se podem distinguir as atividades do geólogo, do paleontólogo e do arqueólogo? Então, anota aí. O geólogo é quem se interessa pelas rochas, tá? E esse profissional quem decifra as informações presentes nas camadas rochosas. De modo semelhante ao paleontólogo, que investiga os fósseis de animais ou plantas extintas no decorrer das eras, ou ainda do arqueólogo, que encontra no legado dos povos do passado os sinais de suas culturas. Então, geólogo estuda a rocha, paleontólogo vai estudar os fósseis e o arqueólogo vai estudar os seres humanos, cada um com sua particularidade. Então, a crítica dele aqui nesse texto é que não há uma aproximação tão grande dos paleontólogos, por isso é difícil dos fósseis. Aí, quando fala em fósseis, é todos os tipos de fósseis, não é só o humano, tá? Quando e como foi possível realizar a datação das rochas em seus ambientes de formação e o consequente elaboração de uma tabela de tempo geológico. Então, quando que isso foi possível? A datação das rochas já ocorre há mais de um século, com a descoberta da radioatividade. Então é o seguinte: quanto mais radioatividade estiver presente na rocha, ela é mais recente, ela é mais nova.
Quanto menos radioatividade tiver nela, ela é mais antiga. Então essa é a forma de você medir. Não é uma exatidão, é uma aproximação dessas datas para a gente ter uma ideia. Então pega lá o fóssil, todo o corpo tem radioatividade, todo o ambiente nosso aqui está tendo radioatividade. Então, num aparelho, ele tiver uma graduação menor, ele vai identificar com uma datação mais antiga ou mais recente. Então é assim, se você pegar um corpo de hoje e fizer uma análise, vai dar uma datação de alta carga de radioatividade. Então você tem um corpo mais jovem. As divergências na datação de uma área de rochas sedimentares, grupo Bambuí, é de quantos anos? Tá? É de 190 milhões de anos, que você vai pegar a diferença entre as duas, a idade lá do começo e o final, é de 190 milhões de anos. Reforce que o tempo geológico abrange intervalos muito grandes do tempo. Então essa é a parte que a gente tem que entender. Tá? Algumas datações do grupo Bambuí foram realizadas com base em métodos específicos de leitura das rochas. Contudo, o que seria necessário os geólogos para afirmar a datação? Encontrar os supostos fósseis, né? Que fossem encontrados determinados tipos de fósseis. Isso, nessas camadas, ajudaria mais ainda na teoria de que essas rochas são tão antigas quanto as outras e que fizeram parte do período geológico afirmado lá, que é o Cambriano, tá? Ou supostamente alguns tipos de fósseis de animais, né, que teriam vivido naquele período, para indicar mais certeza dessa resposta para as perguntas que ficam sempre na dúvida, ok? Pergunta do número 2, aqui nós temos um ecossistema, né? Os sistemas do planeta Terra e a sua mútua interação recebendo a energia emitida. Então nós temos aqui a biosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Esses três componentes formam a biosfera. Muito bem. Defina as 4 esferas representadas na ilustração. Então, como que é cada uma? Então você vai escrever lá: a atmosfera, camada de gás que envolve a superfície. A litosfera, camada rochosa que em especial é a estrutura do continente e das ilhas e forma a terra que nós habitamos. Hidrosfera, conjunto de águas, como as que compõem o oceano, rios e lagos. E a biosfera é um conjunto de formas de vida que estão interrelacionadas com a atmosfera, com a hidrosfera e com a litosfera, ok? Esses 3 conjuntos dependem da litosfera. Depende da biosfera, perdão. De acordo com o modelo, ocorreu uma interação com o ambiente natural com base na transferência de energia, o que os sentidos das setas podem estar representando. Então, as setas, essas setas, né, indicam a transferência de energia, por exemplo, da litosfera, hidrosfera e da atmosfera, bem como da biosfera para o ambiente, sob uma forma de chuva, hidrosfera, no caso, atividade sísmica, como a litosfera, ou na atividade dos ventos, que é o caso da atmosfera. A entrada de energia corresponde à energia solar. Essa energia solar é quando você recebe em cima dessa biosfera, tá? E aqui também há uma composição. Número 3. Complete o quadro a seguir com os períodos geológicos correspondentes, bem como com o respectivo intervalo de ocorrência. Então nós temos aqui o primeiro período pedindo, ele só dá uma eventual para a gente saber, ter um norte, né? O evento mais marcante nesse período é a Terra assume sua configuração geográfica atual. Então esse período é o terciário, você vai colocar lá terciário nessa partezinha aqui. Intervalo de tempo 65,5 a 1,8 milhões de anos. Tá? Separação da América do Sul e da África. Então você vai colocar aqui Cretáceo, tá? E você vai colocar 146 a 65 milhões de anos. Tá? E aí, agregação da superfície da Pangeia, você vai colocar aqui, é o Permiano,
que vai ser de 299 a 251 milhões de anos. E a disseminação de organismos marinhos, como molúsculos, você vai colocar aqui, que é o período cambriano, que varia de 542 milhões a 488 milhões de anos. Essa é a resposta. Ok? A número 4. A Pangeia corresponde à superfície, ao supercontinente formado na era Paleozoica, resultado da junção dos que viriam a constituir os atuais continentes. Sobre isso, responda as questões. Em que era a Pangeia começou a se dividir e quais massas continentais resultaram dessa divisão? Então você vai colocar aqui. Na era Mesozoica, há cerca de 240 milhões de anos, resultando nos dois grandes continentes, Laurásia, no hemisfério norte, e a Godoânia, no hemisfério sul. Essa é a resposta. Letra B. Que atuais continentes estão representados na ilustração a seguir de acordo com a letra A, B, C e D, né? Que continentes? Meu Deus, né? Extremamente fácil. Você vai colocar lá. A. Subcontinente americano do sul, América do Sul, em maior parte. Letra B. Subcontinente da América do Norte, em maior parte. Letra C. Europa e Ásia. E a letra D é a África, né? A forma dele é bem fácil você poder se localizar. Número 5. A imagem a seguir no município de Floresta, no estado do Paraná, representa um tipo de solo que é elevado fertilidade na bacia do Paraná, conhecida como terra roxa. Qual é a origem desse solo e quais estados ele pode ser encontrado? Então a origem do solo é um solo de origem basáltica, daquela rocha que o professor explicou, que ela se decompõe, fica no tom de ferrugem, e aí ela vai se deteriorando, se decompondo, é o intemperismo químico sendo atuante nesse processo. Cor avermelhada, rosa em italiano, existente no interior do estado do Paraná e de São Paulo. Então, na palavra vermelho, avermelhado, significa rossa, né? E aí você tem essa definição porque os italianos deram esse nome pela consequente produtividade de café na região de São Paulo, oeste de São Paulo, né? E na região de Paranavaí, Londrina produziu muito café na década de 30, 40, né? Nesse processo todo. Faça uma pesquisa sobre as rochas e complete o quadro a seguir. Tipos de rocha: sedimentar, metamórficas e ígnea. Então você vai colocar aqui: arenito, sedimentar; argilito, calcário, carvão mineral e guano. Você pode colocar esses exemplos aqui. Metamórfico, você vai colocar como mármore, quartzitito, ardósia e gneiss, com 2 S, gneiss. Ígnea, você vai colocar granito, diorito, basalto e peridotito, tá? Alguns exemplos aí, você pode colocar esses nomes aí, ok? Número 7, e aí nós vemos, observando o mapa a seguir, e descreva as características geológicas da formação do litoral brasileiro, da planície, do Pantanal, e da planície amazônica. Tá? Número 1, número 2 e número 3. Nós vai colocar as características, então vai escrever lá: planície amazônica foi um ambiente marinho por um longo período do tempo durante a era Cenozoica, tornando-se parte do continente apenas nos últimos milhões de anos. Planície do Pantanal, ambiente marinho por um longo período do tempo durante a era Cenozoica, tornando-se parte do continente apenas nos últimos milhões de anos. Litoral brasileiro, formação iniciada no período quaternário, entre 1 a 2 milhões de anos atrás,
e segue em andamento, segue em modificação, segue em afastamento, segue sendo moldado, tá? Número 8, mineral, rocha ou pedra. Alguns geólogos, ou ainda serão muitos, fazem cara feia quando alguém se refere a um mineral ou rocha como pedra. Aos seus ouvidos técnicos, pedra soa como uma demonstração de ignorância, até compreensível, mas que nem por isso deixa de arranhar os tímpanos. Cada setor profissional tem um linguajar específico e é o correto empregá-lo da terminologia especializada é importante, principalmente quando se trata das ciências ditas exatas. Mas, analisando de modo honesto o tolerante, essa aversão pela palavra pedra não procede. É óbvio que todos os leigos, aqui entendidos como qualquer um que não seja geocientista, conhecem as palavras pedra, rocha e mineral. Mas é também óbvio que se todos têm clara noção de que uma pedra, o mesmo não ocorre com um mineral, é rocha. É preciso, pois, que os geocientistas sejam pacientes e compreensivos nesse aspecto. Então, aquilo que o professor falou, não se comenta sobre falar pedra, né? É rocha. Por outro lado, convém lembrar que todos, inclusive os geólogos, usam normalmente a expressão pedra preciosa. E os geólogos, que são também genólogos, especialistas em gemas, ouvem e empregam com muita frequência pedra apenas no significado restrito de pedra preciosa. Que pedra é essa? E a pergunta que eles ouvem e fazem habitual e naturalmente. Mas não é só isso. As rochas monominerálicas, calcário, quartzitito, arenitos, turmalinitos, são formados por um único mineral. Nesse caso, é forçoso convir a distinção entre rochas e minerais, já não é tão clara. Bom, enfim, o senhor não vai ler todo o texto? E aí a pergunta é assim: para um leigo, é difícil fazer a distinção entre um mineral e uma rocha, entretanto, há algumas diferenças entre eles. De acordo com o texto, quais são as características dos minerais e das rochas? Então, você vai colocar lá o seguinte: minerais sólidos naturais, inorgânicos, homogêneos, de composição química definida, com estrutura cristalina. Essa é a definição para minerais, tá? Rochas, agregados naturais de minerais, geralmente 2 ou mais, em proporções definidas, o que ocorre em uma extensão considerável. Então, um terreno, aquela de Bambuí lá, por exemplo, é uma questão de um terreno e é rochas, né? Então, esse é o diferencial, ok? O termo pedra para geocientistas é comumente aplicado apenas em que expressão? Na expressão pedra preciosa, tá? Nesse sentido, temos o lapis lazuli e a obsidiana, tá? O que são rochas monominerálicas? Cite exemplo. Então, monominerálica são rochas formadas por um único mineral. Configuram um exemplo em que a distinção entre a rocha e o mineral já não é tão clara. Exemplo: calcários, quartzititos, arenitos e turmalinitos. Palavras difíceis de se falar, porque não é dia a dia que se fala elas. Explique sistematicamente a formação das rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas com base num ciclo de rochas. Então você vai colocar lá: as rochas metamórficas podem ser formadas a partir de subducção de uma placa oceânica como uma continental. A ascensão e o resfriamento do magma geram as rochas ígneas. As montanhas, constituídas por uma colisão de sorgimento das placas e da própria formação das rochas ígneas, sofrem ação do processo erosivo, como chuva, neve e rios.
Tais sedimentos são transportados, depositados nos soterrados, sofrendo litificação e formação, formando as rochas sedimentares. Sob pressão extrema, ao longo das margens tectônicas ativas, tais rochas metamórficas e mesmo ocorre com as rochas ígneas, formando as rochas metamórficas. Ok? E nós vamos para a parte finalzinho quase, número 10 já. Como consequência do elevado grau de intemperismo e da pobreza dos materiais de origem, esses solos são em geral muito ácidos, pobres em nutrientes disponíveis e apresentam um elevado teor de alumínio. Como na maioria dos solos muito impermeabilizados, a matéria orgânica desempenha papel fundamental no processo de nutrição das plantas e da ciclagem dos nutrientes. Defina intemperismo. O que é intemperismo? Corresponde a um processo de desagregação da rocha provocado por diferentes fatores, como a ação de variações da temperatura, pressão, chuva, vento, geleiras, de raízes, de plantas, entre outros processos. Por que a matéria orgânica desempenha um papel fundamental na ação do intemperismo nos solos orgânicos? Porque quando os solos sofrem elevada ação do intemperismo, tornam-se pobres, elevada concentração de alumínio. Por exemplo, dessa forma, a matéria orgânica é fundamental para reativá-lo, fortificá-lo, fertilizá-lo novamente como o solo amazônico. Por isso que é importante o solo amazônico se manter ainda com sua floresta, porque se nós tirarmos aquele solo, aquela floresta vai ficar um solo extremamente pobre. E aí nós entramos para as perguntas de marcar uma opção, ou mais de uma. Então aqui tem uma universidade, Rio Grande do Norte, né? As rochas fazem parte da nossa vida, da fundação de um edifício até os revestimentos como as pias e mesas. Por isso a natureza oferece uma grande variedade de rochas, cujas características físicas e químicas dependem do processo de sua formação. A imagem demonstra o ciclo de formação de rochas. Observe então, ciclo de formação de rochas, rochas sedimentares, rochas metamórficas e sedimentos soltos e as rochas ígneas. Ok? É um ciclo. Se forma, se decompõe, de novo. Após analisar a imagem, verifica-se que as rochas sedimentares a rocha sedimentar é formada pela cimentação e compactação dos sedimentos provenientes do desgaste de todos os tipos de rocha? É ou não é? Ou as rochas magmáticas são formadas pela transformação de rochas sedimentares e metamórficas em ambiente de pouca pressão? Precisa de muita pressão para que isso aconteça, tá? Letra C, a rocha metamórfica, ou as rochas metamórficas, é formada pela solidificação do magma, proveniente do núcleo terrestre, cuja composição química é homogênea. Metamórficas ou é as ígneas? Não procede, né? A rocha sedimentar apresenta o mesmo processo físico de formação da rocha magmática, pois ambas dependem do resfriamento do magma. Não, a sedimentar é aquela que se desgastou com o solo, com o tempo, com a erosão, com as ações da chuva, do vento, do frio. Então a opção correta é a letra A, ok? Ainda dentro da pergunta nós temos a número 12, caiu no Enem. Tá? O esquema mostra depósitos em que apresentam fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são o quê? São rochas magmáticas, pois a ação dos vulcões causou as maiores extinções desses animais já conhecidos ao longo das histórias terrestres. Não procede essa informação.
de sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados como o restante dos sedimentos. É lógico, nós já trabalhamos essa parte, nós falamos que os sedimentos vão se desprendendo e ao passar do tempo ele vai ocupando uma área que já era ocupada por alguns animais e que vão deixar seus restos mortais se transformarem em fósseis. Ok? É a letra B de bola. Número 13 é na UEM, ela é uma múltipla escolha. Então aqui você vai ter sobre a deriva continental e a tectônica das placas, assinale o que for correto. Tá? É correto dizer que há cerca de 250 a 300 milhões de anos existia uma única grande massa continental, denominada Pangeia, cercada por um único oceano chamado de Pantalassa, e a partir da fragmentação da Pangeia deu origem à configuração do atual continente? Sim, nós sabemos que isso é verdade, então vai marcar número 1. A isostasia é o estado de equilíbrio dos blocos continentais, que flutuam sobre o manto. Os blocos mais espessos, portanto mais pesados, encontram-se profundamente mergulhados no substrato do magmático, enquanto que os blocos mais finos e leves encontram-se poucos mergulhados no magma. Essa informação, nós sabemos que a Terra não é estática, ela se move, então essa informação não é verdadeira. 4. A litosfera compreende as rochas da crosta formada por placas rígidas e móveis, conhecidas como placa tectônica. A mobilidade dessas placas se dá devido à existência de uma camada de logo abaixo da litosfera, chamada de astenosfera, constituída por rochas parcialmente fundidas em um mesmo rígidas. Essa opção marca também. Informação verdadeira. A Cordilheira dos Andes é formada a partir do contato entre duas placas divergentes. Divergentes? A placa sul-americana e a placa pacífica. Nesse caso, as placas deslizam lateralmente entre si. Não deslizam lateralmente, elas se chocam, se colidem. E aí, por ser mais forte a placa sul-americana, ela sobe e a placa de Nazca mergulha, formando assim a cordilheira. Então essa informação não é verdadeira porque não há um deslizamento. Se fosse lateral, seria de transformante. Perfeito? E a dorsal mesoatlântica é formada pelo contato entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Mesoatlântica está entre o afastamento da sul-americana e a placa da África, tá? Não é informação, está errada. Então a placa de Nazca fica no contrário, fica nessa informação para formar os Andes, mas mesmo assim aqui também está errado porque não é lateral, é uma de choque, ok? Então assim só vai marcar número 1 e número 4. Perfeito? E aí nós encerramos essa atividade, ok? Eu vou disponibilizar para vocês também as trilhas. Só que eu vou colocar essas trilhas com um período mais curto de tempo, para vocês ter que fazer num período mais curto, ok? Muito obrigado a todos.